Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre educação à distância, nas suas formas híbridas ou combinadas, as chamadas semipresenciais. Nós vamos conversar também um pouco sobre multimídia, sobre a convergência digital, sobre as mídias integradas e sobre um modelo de educação à distância chamado de sala de aula enriquecida. Nós podemos começar, então, fazendo um pequeno desafio para vocês. Se vocês estivessem numa situação onde pudessem escolher uma combinação entre momentos de estudo presencial e momentos de estudo à distância, onde seria o ponto de equilíbrio? Qual seria a proporção ideal, correta ou desejada entre os momentos à distância e os momentos presenciais? No final da nossa aula, nós vamos voltar a conversar um pouco sobre isso. Agora eu gostaria que vocês ouvissem o depoimento do professor Rubem Alves, que nos fala um pouco sobre essa combinação na educação à distância. A educação à distância sempre existiu. E o instrumento da educação à distância são os livros. Quando se pensa em educação à distância, pensa-se logo em internet. Eu quero dizer que a educação à distância sempre existiu. E o instrumento da educação à distância, um deles são os livros. A maior parte dos meus mestres, não só na distância, mas morreram, né? A gente entrava por tempos passados, né? Sócrates, Platão, Galileu, Nietzsche, meu querido filósofo Fernando Pessoa. Então, eu acho que a ideia de educação à distância é uma ideia perene. A educação à distância através da internet cria possibilidades novas que os livros não dão, né? A possibilidade de interação. Porque quando eu leio o meu filósofo lá, ele não me responde. Pô, responde de um jeito diferente, mas não tem possibilidade de interação. E a possibilidade de educação à distância dá às pessoas um atributo divino, que é o atributo da onipresença. Você pode estar presente na escola, lá na sua casinha, lá perdida no meio do mato. Quer dizer, você pode sair. Porque tantas pessoas que querem se educar, mas elas não têm jeito de se educar porque estão tão distantes de tudo. Agora com a internet, a distância acabou, porque com um momento você salta. Então, ela cria uma possibilidade de democratização da escola, né? Você pode se educar a hora que você quiser. Acaba com o conceito de sala de aula, com o conceito do tempo da aula, né? Porque você... O encontro. E tem um encontro, exatamente. Interessante, você pode estar sozinho e pode estar se encontrando, né? Tem essa dialética aí. O semipresencial. O tema da combinação entre momentos presenciais e à distância está muito em voga, está sendo muito discutido pelas instituições, professores e educadores envolvidos com a educação à distância. Antes de começarmos a discutir esse assunto do semipresencial, eu gostaria que prestássemos um pouquinho de atenção sobre esse termo, o semipresencial, a combinação entre momentos presenciais e momentos de estudo à distância. É comum ouvirmos falar também em formas duais, bimodais, multimodais, formas híbridas, como estamos usando aqui, e até mesmo o termo em inglês, o blended learning, a combinação da aprendizagem. Benefícios das formas híbridas ou combinadas. É evidente que esperamos, quando trazemos momentos presenciais para a educação à distância, uma forma de aprendizagem mais eficaz, um ensino mais efetivo, uma maneira melhor para que possamos ensinar e aprender com essa combinação de modalidades. Muitos educadores destacam bastante a importância do contato presencial entre professores e alunos, às vezes entre alunos e alunos, dentro da educação em geral e, portanto, também a educação à distância teria a ganhar com alguns momentos que os alunos e professores pudessem se encontrar. É um dos benefícios que esperamos dessas formas híbridas ou combinadas da educação à distância.
Também pode acontecer que não são os professores que se encontram com os alunos, mas sim os alunos se encontram nos polos presenciais, onde eles vão, até o qual eles se deslocam, para assistir uma aula, fazer atividades, realizar exames e qualquer outra atividade possível dentro desse encontro, dessa possibilidade do espaço comum compartilhado pelos alunos, então, nos polos de presença. Nos polos presenciais, nos polos de encontro dos alunos para assistirem às aulas e fazerem atividades, geralmente se encontra também uma figura muito importante, que é a figura do tutor, do mediador ou do orientador local. A presença, então, dos alunos num espaço físico comum e também a presença simultânea de um tutor, de um apoiador local, abre múltiplas possibilidades. Por exemplo, podemos atender à legislação, às exigências legais, fazendo os exames, as provas, as validações que precisam, em alguns casos, serem feitas presencialmente. Esta presença coletiva também permite a elaboração, a execução, o desenvolvimento de vários tipos de atividades, individuais ou coletivas, usando outros recursos que porventura existam nos polos presenciais e que os alunos podem não dispor nos seus locais de trabalho, nas suas residências. As atividades em grupo, atividades individuais, desafios, problemas, elaboração de trabalhos também podem ser feitas durante esses espaços presenciais, esses momentos onde os professores se encontram com os alunos, em alguns casos, e em outros onde os alunos se encontram com os tutores e com outros mediadores locais. Muitas pessoas acreditam que não são todos os cursos que podem ser ofertados na modalidade à distância. E tem razão em muitos casos, porque em certas situações os alunos precisam executar algumas tarefas, precisam fazer estudos de laboratório, algumas práticas que não são possíveis de serem feitas à distância ainda. Quer dizer então que formas híbridas permitem que novos cursos podem ser ofertados na modalidade à distância, se combinados com alguns momentos presenciais. Pessoalmente já tive a oportunidade de conhecer algumas universidades no exterior que têm um belo campus, bons prédios, boas bibliotecas, bons espaços físicos, mas não tem alunos frequentando esse campus o tempo inteiro. Os alunos vão até esses pontos de presença para fazer trabalhos em laboratório, por exemplo, na engenharia mecânica, na bioquímica, em outras disciplinas que permitem e possibilitam que os alunos possam se deslocar até esses campos para fazer esses trabalhos que obrigatoriamente precisam ser feitos presencialmente. A continuidade dos seus estudos é feita inteiramente à distância, buscando uma combinação, então, entre essas modalidades e permitindo que alguns cursos que imaginávamos não serem possíveis serem ofertados à distância, possam, assim, ser ofertados e deslocados para os nossos alunos nessa modalidade. Uma outra boa razão para existirem alguns encontros presenciais não tem muito a ver com os conteúdos em si, com a aprendizagem direta daquela disciplina ou daquele conteúdo, mas tem a ver com o contato humano, com o contato pessoal, com a socialização dos alunos. A escola e a universidade, tradicionalmente, foram espaços onde a gente também ia até lá, nos deslocávamos até esses lugares, também para desenvolvermos esse nosso espírito social, nosso espírito de colaboração, de solidariedade, de encontro entre as pessoas, de comunicação um a um, de um para muitos. Teme-se, às vezes, que a educação à distância seja uma perda dessas capacidades de socialização, porque estaríamos isolados, cada um nos seus espaços, estudando à distância. Isso muitas vezes é válido para as formas de autoinstrução. Nem sempre na educação à distância os alunos estão sozinhos, isolados nas suas casas ou nos seus lugares de trabalho. Mesmo não tendo a presença física do professor ao seu lado, eles estão em contato, às vezes fisicamente, como é nesse caso agora, em polos especiais de recepção, de estudo à distância. Tendo atuado na educação à distância durante muitos anos como professor, eu tive a oportunidade de sentir que muitas vezes os alunos desejam os encontros presenciais não para tirar dúvidas, para interagir com o professor, para falar muito sobre a disciplina, mas principalmente para poder contar para os demais, para poder compartilhar as boas coisas que conseguiram fazer à distância. É importante, então, esse espaço de presença, muitas vezes para podermos realizar atividades que a presença física pode permitir que aconteça de uma maneira um pouco diferenciada. Podemos realizar seminários, podemos realizar encontros, debates, discussões ao vivo também, com a participação de outros agentes.
Nós podemos fazer os estágios supervisionados regulares, também nesses momentos presenciais, defesa de trabalhos de conclusão de curso, defesas de monografias, até mesmo, quando isso for regulamentado, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Há muito o que fazer, então, nesses momentos presenciais, seja para o trabalho direto da aprendizagem, dos conteúdos, dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos durante o curso, seja para essas questões da socialização, do compartilhamento, do intercâmbio e interação entre os alunos, professores, mediadores, tutores locais e outros agentes que possam ser envolvidos nesses encontros presenciais, então. Vamos ver uma pergunta de uma pessoa que ainda tem algumas dúvidas sobre essa questão das formas híbridas na educação à distância. Professor, eu faço um curso totalmente à distância pela internet, mas me disseram que alguns cursos têm encontros presenciais também. Como eles funcionam? Não há uma resposta única a essa pergunta, a essa dúvida que muita gente também tem sobre a combinação dos momentos presenciais e à distância. Cada instituição, cada organização, cada instituição seja de ensino, seja uma empresa, uma organização social, que decide trabalhar com a educação à distância, vai procurar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio entre os momentos presenciais e à distância, e o que vai variar é justamente essa combinação. Podemos ter 100% do presencial, 100% à distância, podemos ter qualquer outra forma intermediária onde combinamos os momentos de educação à distância, de estudo dirigido, de autoinstrução, de estudo combinado ou coletivo também, colaborativo na internet, por exemplo, com os momentos onde os alunos vão se encontrar presencialmente, seja com professores também, ou seja com outros mediadores da aprendizagem. Uma pessoa que já participou de um curso de educação à distância que equilibrava momentos presenciais à distância, pode nos dar um pequeno depoimento sobre essa experiência. No meu caso, o encontro à distância, o ensino à distância foi fantástico. Eu me conectei com o mundo virtual, eu me conectei com a tecnologia de informação, eu compartilhei experiências fantásticas do nosso mundo contemporâneo. Imagino eu que o mundo virtual faz parte do nosso dia e aquele que quer trilhar o caminho do sucesso tem de buscá-lo. Quanto aos encontros presenciais, são experiências entre pessoas, entre seres humanos, que dão o toque pessoal para enriquecer o seu conteúdo e o seu currículo pessoal, o seu currículo invisível. E, portanto, esses encontros presenciais, creio eu, são tão ou mais importantes do que o ensino à distância. Estamos presenciando, então, no campo, no mundo da educação à distância, uma certa dissolução entre as fronteiras, o que era exatamente presencial e o que é inteiramente à distância. Um caso muito claro para vermos essa dissolução de fronteiras é a possibilidade que temos, na própria graduação presencial, ofertarmos 20% dos cursos de graduação presenciais na modalidade à distância. Os alunos que vão, então, para uma instituição presencial, mas podem fazer 20% dos seus cursos à distância, afinal de contas, são alunos presenciais ou são alunos na educação à distância? Vemos, então, que tanto as instituições presenciais estão incluindo momentos à distância nas suas práticas, no seu trabalho, quanto as instituições que eram inteiramente de ensino à distância estão buscando, às vezes, em algumas situações, incorporar também momentos presenciais às suas práticas que eram práticas à distância. Existem, é claro, muitas dúvidas ainda a esse respeito sobre que caminhos que nós vamos seguir. Gostaria de chamar mais uma pergunta para poder discutir e depois nós combinamos de continuar o nosso assunto. Professor, no futuro, qual das duas formas de ensino vai prevalecer? A distância ou presencial? Não se trata tanto de uma forma a prevalecer sobre a outra, porque não são modalidades em guerra ou em conflito, disputando um único espaço no cenário educacional. No fundo, todos nós estamos envolvidos com a educação de qualidade, com bons resultados para as pessoas, para as instituições e para a sociedade como um todo. A educação à distância não deve competir com o ensino presencial, nem o presencial achar que a educação à distância é uma ameaça à educação tradicional. Então, não se trata tanto de olharmos para o futuro, tentando adivinhar ou imaginar qual dessas formas vai prevalecer sobre a outra, qual vai derrotar a outra competidora.
No fundo, temos que procurar uma forma de convivência entre essas duas modalidades. O nosso desafio é buscar uma convivência harmônica, complementar, voltada para os bons resultados educacionais. Multimídia. As formas híbridas, as formas combinadas de educação à distância também implicam na combinação dos recursos tecnológicos e dos meios comunicacionais que vamos utilizar para trabalhar nessas modalidades combinadas à distância e presenciais. O termo multimídia tem sido usado para designar qualquer uso conjunto de diversos meios e linguagens. Se olharmos a raiz desse termo, vamos ver que estamos frente a uma certa redundância, já que mídia vem do latim, querendo dizer medium, um único meio, um canal de comunicação entre as pessoas. Mídia é o plural de medium, que significa, então, mídia, o conjunto de diversos canais de comunicação. Se falarmos assim em multimídia, estaríamos falando num plural de plurais. Multimídia não seria necessário, mídia já significa o conjunto dos meios. É uma certa redundância, então, mas é um termo que já está aceito, difundido, e é assim que nós vamos tratar, então, esse conjunto de meios e linguagens utilizados na educação. Multimídia na educação. Dentro do campo educacional, a multimídia tem sido utilizada para designar um conjunto de recursos à disposição de professores, educadores, designers instrucionais, autores, que vão elaborar materiais didáticos para levar a educação até os seus alunos, então. Tendo diversas possibilidades à sua disposição, esses elaboradores dos recursos podem usar materiais impressos, materiais audiovisuais, materiais em forma digital, internet, assim por diante, mas de uma forma combinada, que é possível hoje ser feita pela convivência num único formato. São todos em forma de bits, em forma eletrônica. Então podemos fazer com que esses meios que antes existiam separados possam existir num formato digital comum. Convergência digital. A multimídia foi tornada possível do jeito que conhecemos agora, justamente pela possibilidade de convivência nesse formato digital comum que acabamos de comentar. Nicholas Negroponte, o famoso diretor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, tem um livro muito famoso chamado A Vida Digital. Nesse livro, ele expôs o que foi chamado posteriormente do Teorema de Negroponte, que é mais ou menos assim. Ele diz que tudo aquilo que antes circulava em forma de átomos e agora puder circular em forma de bits, vai circular. Podemos nos preparar para isso porque teremos muitas razões para que isso aconteça. Econômicas, ecológicas, políticas, sociais, culturais e assim por diante. O que Negroponte nos diz, então, é que não precisamos mais, obrigatoriamente, transportar coisas físicas, moléculas e átomos de um lado para o outro, quando queremos simplesmente comunicar alguma ideia. Por exemplo, antes dos meios digitais, quando queríamos comunicar uma ideia nossa para outras pessoas, poderíamos usar um meio impresso. Isso quer dizer que estávamos lá nas nossas casas, tínhamos que colocar as nossas ideias no papel, usando o próprio papel, tinta, caneta, outras moléculas e átomos, que poderiam depois, posteriormente, ser levadas para uma editora que mobilizaria mais moléculas e átomos, mais papéis, máquinas, equipamentos para produzir um livro. Esse livro também precisaria ser transportado usando mais moléculas e mais átomos, aviões, caminhões, gasolina, estradas, até chegar nas livrarias, nas bibliotecas, onde as pessoas iriam buscar esse livro, levar para suas casas e só então abrir, ler e encontrar aquelas ideias novamente. Esse exemplo nos diz, então, que entre uma ideia e a sua recepção do outro lado, entre a comunicação de uma pessoa e outra, existiam muitas coisas materiais que precisavam de fato serem movidas para que a ideia pudesse chegar de um lado até o outro. Nicholas Negroponte nos diz que agora, com o formato digital, com a internet, com as grandes redes de comunicação, tudo que vai circular são bits, são formas eletrônicas, dispensando uma boa parte daquelas moléculas, átomos, coisas físicas, materiais que precisávamos deslocar e mobilizar para fazer a comunicação das nossas ideias.
É muito claro para nós, educadores envolvidos com a educação à distância, que temos muito a ganhar com essa digitalização. Se podemos agora levar educação para muitas pessoas, usando os sinais digitais da televisão digital, da internet, do som, do áudio, nós podemos, então, fazer um alcance maior da nossa educação, podemos levar as nossas aulas, nossos cursos, nossas formas comunicativas para muito mais pessoas em muito mais lugares, já que não precisamos deslocar tanto os meios físicos e materiais que precisávamos deslocar anteriormente. A convergência digital, então, permitindo que num único meio possamos trabalhar com múltiplas linguagens, abre caminhos novos para a educação à distância, para os profissionais envolvidos nessa área, para os elaboradores dos materiais que vão ser usados como recursos didáticos e, muito especialmente, para todos os alunos. A sala de aula enriquecida. Algumas pessoas consideram a sala de aula enriquecida como uma forma de educação à distância. Outros consideram somente como ensino presencial a educação clássica, ampliada, enriquecida com novas tecnologias. As novas tecnologias, aliadas às atividades educativas, podem dar à aula mais dinamismo, promover novos conhecimentos e estimular o prazer do aluno pelo conhecimento. O processo de aprendizagem se torna, assim, ainda mais interativo e, dessa forma, impulsiona o aluno a sair da passividade que existe no ensino convencional. A sala de aula enriquecida pode ser considerada, de uma forma melhor, como uma maneira híbrida, com um modo dual, combinado de educação, porque temos esse espaço físico compartilhado, ampliado, enriquecido por alguns novos recursos, mídias e linguagens. O que seria a sala de aula enriquecida? Seria a mesma sala de aula clássica, a mesma escola, universidade, lugar de treinamento nas empresas, mas agora com novos recursos tecnológicos, principalmente os digitais, podem fazer com que essa sala de aula se amplie, se abra para o mundo, utilizando, por exemplo, outros agentes educacionais, além dos professores e alunos que estão lá fisicamente presentes no mesmo espaço físico. Existem bons exemplos sobre isso. Nas escolas, por exemplo, redes de outras escolas brasileiras e até mesmo escolas brasileiras com várias outras escolas dispostas, distribuídas no mundo todo, onde os alunos podem fazer atividades em conjunto, desenvolver trabalhos, comunicar-se com pessoas em outros idiomas, em outras culturas, e assim essa sala de aula começa a adquirir o tamanho do próprio mundo. Nas universidades e empresas também vemos muitas atividades possíveis de serem feitas nessa sala de aula ampliada, trazendo novos agentes, por exemplo, pesquisadores, outros especialistas, cientistas, participantes de outras universidades e empresas que podem trazer para aquela sala de aula, para aquele espaço tradicional, um enriquecimento com novas experiências, ideias, possibilidades de discussão, de debates e assim por diante. Notamos, então, que a educação à distância está presente em múltiplos espaços, não só nas instituições inteiramente dedicadas para a educação à distância, mas em muitos outros lugares e situações onde as coisas que aprendemos a fazer bem nesta modalidade também podem ser utilizadas de uma forma efetiva, de uma forma que contribui para a educação como um todo, porque esse é o nosso grande objetivo. Mídias integradas. Assim como as modalidades de educação presencial e à distância estão se aproximando, as fronteiras estão se diluindo entre elas, assim também temos a ideia da multimídia e das mídias em integração. Vale a pena aqui fazermos uma pequena distinção entre multimídia e mídias integradas. A multimídia, como vimos, se refere a essa capacidade de, dentro dos meios digitais, fazermos conviver diversos meios que antes circulavam em formas de átomos e moléculas diferentes. Na multimídia, então, temos um único meio, o digital, convergindo diversos recursos, diversas linguagens e meios que antes eram separados. Já na mídia integrada, nós temos uma coisa um tantinho diferente. Na mídia integrada, temos diversos meios ainda nos seus suportes tradicionais, nos seus suportes clássicos. Como exemplo de multimídia, temos um CD-ROM. Dentro de um CD-ROM, desses que nós conhecemos bastante, nós podemos ter textos, a maior parte do que está lá dentro ainda é texto, mas também podemos ter ilustrações, desenhos animados, desenhos fixos, gráficos, fotografias, som, música, vídeos e vários outros recursos, todos nesse formato multimediático mais comum em formato digital.
Como exemplo de mídia integrada, temos outros projetos educacionais que usam, por exemplo, kits de materiais didáticos compostos do livro didático, de uma fita de áudio, de um CD com vídeo, de um DVD com vídeo e de outros recursos que podemos integrar, como jogos, materiais lúdicos e assim por diante. A mídia integrada, ao lado da multimídia, permite duas visões diferentes desses recursos para as formas híbridas, para as formas presenciais e para as formas à distância. É um grande desafio para os elaboradores desses materiais poderem aproveitar ao máximo, então, os formatos únicos para educação à distância e presenciais, se vamos utilizar bem o vídeo, bem os materiais impressos, bem os formatos digitais, se vamos combiná-los num único meio digital em formato de multimídia, ou se vamos integrá-los, mantendo ainda seus suportes tradicionais, suas maneiras clássicas e suas linguagens, num projeto único onde o objetivo é a aprendizagem. Mídias integradas na educação. Para podermos fazer essa integração de meios e podermos utilizá-los de uma forma eficiente, eficaz na educação, precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que, se vamos trabalhar com mídias integradas, temos que aprender a respeitar e a explorar ao máximo a linguagem específica de cada um desses meios. Um exemplo é o material impresso, que tem seu próprio recurso, tem uma tradição de como é que nós usamos, como é que nós nos comunicamos com esses materiais impressos. Nos audiovisuais o mesmo, o rádio tem a sua linguagem, a música tem as suas diversas linguagens. No vídeo também é a mesma coisa, o cinema, a televisão tem suas diversas linguagens, seus diversos gêneros, suas diversas formas de comunicação que precisam ser ao mesmo tempo respeitadas e exploradas a fundo quando trabalhamos com essa integração de mídias. Isso quer dizer que não vale a pena fazermos a simples transposição, a transcrição de um meio para o outro, como geralmente acontece. Vemos, por exemplo, que quando passamos para trabalhar com formatos digitais, possíveis de serem navegados, possíveis de serem explorados em diversos caminhos, muitas vezes o que vemos é a simples transposição da página impressa para a página na tela. Em outras vezes, vemos recursos muito ricos, como os vídeos, como a televisão, como o cinema, sendo transportados para um outro formato, onde simplesmente transcrevemos o texto e colocamos lá naquela outra forma. Fazer mídia integrada é muito mais do que isso. É tentar perceber, então, como é que nós podemos combinar esses diversos meios para um resultado que é maior do que a soma das partes. Os kits educacionais, ou as formas de educação à distância que utilizam bons materiais didáticos, mantendo cada um no seu formato original, é justamente para poder aproveitar ao máximo a capacidade comunicativa e educativa de cada um desses meios. No início da nossa aula, colocamos um pequeno desafio, perguntando para vocês qual seria o melhor ponto de equilíbrio, a melhor proporção entre momentos presenciais e à distância, quando trabalhamos nas formas híbridas, nos modos bimodais, multimodais, combinados de educação. Espero que tenha sido possível notar, através dos depoimentos, das perguntas, da exposição das ideias que eu trouxe para todos, de que essa não é uma resposta simples, não há uma resposta definitiva, uma receita, um ponto de equilíbrio pré-determinado entre momentos presenciais e à distância. Cada instituição, cada organização, cada momento, cada situação de ensino-aprendizagem vai demandar, vai exigir uma determinada combinação entre essas duas formas. Está justamente aí um trabalho importantíssimo para todos os educadores envolvidos com a educação à distância. Nós temos que colaborar, pesquisar mais, descobrir esses caminhos e podermos desenvolver sistemas, metodologias e técnicas capazes de promover esse equilíbrio justo e adequado entre os momentos presenciais, os momentos à distância, as mídias sejam multimediáticas, sejam integradas, para que possamos ter melhores resultados educacionais a cada nova tentativa, a cada nova experiência, a cada novo curso. Para aprofundarmos um pouco mais as ideias que discutimos nesta aula, eu sugiro algumas dicas de estudo para vocês. Em primeiro lugar, vale a pena conhecermos um pouco mais sobre as ideias de Edgar Morin,
grande filósofo, sociólogo, historiador francês, que fundamentaram as ideias da Unesco sobre os 4 pilares da educação para o século XXI. Podemos começar pelo texto de Ana Cláudia Torlai, disponível no endereço que vocês podem conferir, falando dos 7 saberes da educação. Depois, vale a pena uma visita ao portal da Rede Interativa Virtual de Educação do MEC, onde podemos encontrar uma tendência muito interessante no desenvolvimento das mídias digitais para a educação, que são os objetos de aprendizagem. Vocês podem saber mais sobre o que são objetos de aprendizagem, como eles podem ser desenvolvidos e sobre um grande projeto brasileiro e internacional de desenvolvimento de objetos de aprendizagem para o ensino fundamental e médio neste portal. Espero que a aula de hoje tenha sido boa, que algumas ideias tenham surgido e que os educadores e profissionais da educação à distância que venham trabalhar nesse setor possam aprender e desenvolver um pouco a combinação das modalidades presenciais e das modalidades à distância. Obrigado a todos.